de conhecimento. Belezinha. Então, vou me apresentar aqui de novo, já que começou a gravação. Então, uma ótima tarde a todos. Espero aqui poder contribuir um pouquinho, né, com essa aulinha de anatomia da ATM. Eu resumi, eu não fiz algo muito específico, até para não pesar muito, a ATM, a nossa articulação temporomandibular, ela é bem complexa, ela tem muitas estruturas anatômicas, dá para a gente, assim, pesquisar ao máximo sobre ela, sobre as complicações, sobre a parte diagnóstica também. Eu não entrei muito no mérito, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho das estruturas, espero que vocês gostem, qualquer coisa vai me dando feedback. Se tiver alguma dúvida, se eu falar alguma bobagem também, pode me interromper. A gente vai conversando aqui no decorrer da aula. Antes de mais nada, aqui um pouquinho da minha formação, né? Eu aproveitei a pandemia para estudar um pouquinho, então estou com mestrado em andamento, também participo de ligas. Hoje eu sou presidente da Liga de Anatomia, estou pensando em anatomia aqui, da Liga de Anomalia Crâniofacial da USP. Então a gente também estuda bastante a parte de anomalias, é muito interessante também, dependendo no futuro, se vocês gostarem, cabe também a Liga. Fissuras, crâniosinostoses, essas coisas do tipo, né, que a gente aborda muito lá no Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. E aqui, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a Liga de Anatomia de Cabeça e Pescoço, da UNBH. Fiquei muito feliz com o convite. Espero aqui poder abordar para vocês com grande ênfase. Então, aqui a nossa articulação temporomandibular, né? Então a ATM, como a gente chama, ela é uma articulação revestida de fibrocartilagem, ela é hidratada e lubrificada pelo líquido sinovial, que é produzida por ela mesma. Aqui vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Ou é melhor colocar o ponteiro? Opa. Conseguimos ver o mouse ou o ponteiro. Aqui está muito pequeno ou tá bom? Está um pouco pequeno, mas está bom. Ah, tá. Agora está o laser aqui. Agora está melhor. Belezinha. Então, ela existe, né? Essa nossa articulação, ela existe, porque ela permite a articulação do osso temporal e a mandíbula, sendo que a mandíbula, ela é um osso móvel, já o nosso osso temporal, ele é um osso fixo, então ele não articula, é a mandíbula, né, através do nosso côndilo que articula no osso temporal. Então, é uma articulação aqui basicamente da base do crânio. Então, para a gente poder entender como é que ocorrem os movimentos, a gente precisa, então, primeiro revisar um pouquinho a musculatura, né? Os músculos da mastigação. E todas essas estruturas, trabalhando em harmonia, elas permitem que a gente possa realizar os movimentos de abertura, fechamento, protrusão, retrusão, lateralidade. Dada a complexidade desses movimentos, ela é considerada uma articulação que realiza rotação e translação. Aí, belezinha. Então, os músculos da mastigação, é isso mesmo. A gente tem que dar um joinha para eles, que graças a eles, né, a gente consegue comer aquele sanduichão no final de semana, aquele churrasquinho que a gente combina com os amigos, ao invés de cobrar, fala assim, cada um leva a sua carne. Aí, na hora de comer, a gente percebe que o nosso amiguinho, ele comprou aquela carninha com perigo, aquela carne que você mastiga, 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 cansa e nada. Ou então, né, para abordar todo mundo aqui, os que tem os veganos, vegetarianos, quando você vai ali no supermercado, compra aquela vagem que ela está mais fibrosa e a gente mastiga, ela não dissolve, e a gente vai entender como que funciona, né, esses músculos da nossa mastigação. O primeiro aqui eu vou começar com o nosso músculo temporal, que ele tem origem na face externa do osso temporal, a sua inserção ele se dá aqui no processo coronoide da mandíbula. Ele é inervado pelo ramo temporal, né, da divisão anterior do nervo mandibular. E aí a gente vai ter o nervo temporal profundo anterior, o nervo temporal profundo posterior, que vai fazer a inervação desse músculo. E mais adiante, né, dando continuidade, aqui vai ter a saída, né, do nervo mandibular, as vertentes, né, temporais, depois, com continuidade, o nervo bucal. E ele vai realizar a elevação e a retração da mandíbula, né? No caso, assim, a gente pode falar até um pouco de retrusão. Aqui o nosso músculo masseter, né, ele vai ter origem aqui no arco zigomático. A sua inserção ele vai se dar na porção superficial do ângulo e ramo da mandíbula e no ramo e ângulo da mandíbula ele vai ser inervado pelo nervo massetérico, né, que também é um ramo do nervo mandibular. Ele é responsável aqui na contração dele, o vetor, né, da força dele pela contração da mandíbula, da elevação da mandíbula.
E aqui, né, agora a gente vai nos músculos pterigóides. Aqui o músculo pterigóide medial, ele vai ter origem na face medial da lâmina lateral do osso esfenoide. E a sua inserção ele vai ser ali na face medial do ângulo e ramo da mandíbula. Então, como alguns livros, né, ele vai ter a tuberosidade pterigóide, ele vai ser inervado pelo músculo pterigóide medial e a sua ação ele vai se fazer pela elevação também da mandíbula. E agora a gente vai começar a especializar um pouquinho na parte da articulação, né? Esse nervo aqui que ele está diretamente ligado à nossa articulação temporomandibular, que é o músculo pterigóide lateral. Não, estou embolando aqui um pouquinho, não liga não. O pterigóide lateral, que a sua origem vai ser da maior do esfenoide, e a porção inferior na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide, né, do osso esfenoide. Então, a inserção dele na superior vai ser na face anterior do disco articular e inferior na fóvea pterigóide. Ele vai ser inervado também pelo nervo pterigóide lateral, ele vai realizar a ação de abertura bucal, protrusão e lateralidades. Daí, quando um nervo ele for ativado de forma independente, ou então o estímulo dele for menor que o outro músculo contralateral. Aí a gente, para ter todas essas musculaturas e realizar os movimentos, a gente também precisa entender a parte óssea. E aqui esse osso temporal, né, em alta qualidade, a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura articular. Então aqui é a fossa, né, articular, ou então cavidade articular, a eminência articular, né. Em alguns livros a gente pode ver como tubérculo articular, ou então, se quiser tornar um pouquinho mais complexo, né, o tubérculo articular da protuberância lateral da porção escamosa do osso temporal. Então, assim, tem diversas nomenclaturas, né? Então, aqui a gente tem a cavidade articular, onde o côndilo estará inserido, ele vai fazer os movimentos, né, de abertura, protrusão, lateralidade. Então, aqui a gente tem, nessa porção, a gente tem uma lâmina papirácea de em torno de 1 a 2 milímetros de espessura, que vai fazer a divisão dessa porção articular com a base do crânio, né, com a fossa temporal. E também a gente tem... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, acho que foi só um áudio que vazou mesmo. Ah, belezinha. Então, tá tranquilinho. Então, aqui a gente pode ver também a complexidade e a relação com outras estruturas anatômicas, a fissura petrotimpânica. Aqui, mais medialmente, a gente também tem o canal carótido, onde passa a carótida interna. A gente tem aqui posterior, o meato acústico externo. Aqui tem a eminência articular anterior e lateralmente a gente vai ter a cápsula articular. Aqui a gente não tem um contato direto com essas estruturas mais internas, as estruturas mediais. A gente vai ter a cápsula articular circundando toda essa região aqui e vai isolar a nossa articulação das outras estruturas anexas. E aqui a gente tem a mandíbula, né? E aqui eu vou falar especificamente do côndilo mandibular, não vou falar de toda essa anatomia da mandíbula. Então, o côndilo mandibular ele é separado aqui entre a cabeça e o pescoço, né, que também é chamado de colo. E na cabeça a gente tem a superfície articular, que é revestida anterosuperiormente por uma fibrocartilagem, e a gente tem nos polos mediais e laterais os ligamentos colaterais, né, que é o ligamento colateral medial, o ligamento colateral lateral, que eles vão dar suporte ao disco, limitando o deslocamento anterolateral, médio-lateral do disco articular, fazendo com que na movimentação esse disco ele faça percorra, né, só anteroposterior. E então ele vai restringir esses movimentos do disco, né? E a gente tem aqui também a fóvea pterigóide, onde a gente vai ter a inserção do músculo pterigóide lateral no côndilo mandibular. Então aqui a gente pode ver, né? Aqui eu fiz um detalhezinho aqui nessa reconstrução panorâmica de uma tomografia. Aqui só para a gente comparar do outro lado, para não ter o risco atrapalhando. Então a gente vê a porção funcional da articulação, né, que ela vai corresponder à parte inferior do teto da fossa mandibular, e indo a vertente posterior indo da vertente posterior aqui
do meato acústico. Essa porção aqui, ela não é articular, tá? A articulação, ela só ocorre mais ou menos aqui do meio, um pouquinho mais posterior à anterior, então a gente não articula para trás. Aqui vai ser um impedimento, né, uma barreira, uma limitação da nossa articulação, anterior ao meato acústico externo, e até a crista articular, e também a face superior anterior do côndilo. Então, são essas partes aqui que a gente faz a articulação. Em alguns casos, sim, lógico, ele pode ir um pouquinho mais para frente, mas o ideal é que não transpasse aqui. Quando a gente tem alguma pessoa, então nós mesmos, que a gente abre a boca e nosso côndilo ele desliza, faz esse movimento, ele passa aqui a eminência articular, nesse ponto aqui mais baixo, a gente pode ter o travamento da boca em abertura. Aí também, quando um paciente ele consegue fazer toda essa excursão, a gente já tem uma noção de que essas superfícies, ou essas estruturas retrogiscais que eu vou entrar abordando daqui a pouquinho, elas já podem estar comprometidas, né, com alguma degeneração, algum processo inflamatório que comprometeu a função e daí está tendo essa excursão excessiva, às vezes o clique, né, quando a gente tem o escape do disco articular durante o movimento do côndilo. Então aqui a gente vai ver agora um pouquinho a vascularização e a inervação da nossa articulação, aqui mais específico a região da cabeça do côndilo. Então a gente tem a inervação posterior aqui, os ramos, né, da artéria, aqui é a artéria massetérica, né? Eita. Então aqui os ramos da carótida interna, eles vão irrigar aqui a articulação, então a gente vai ter a artéria transversa da face com seu ramo temporal, isso, temporal superficial, que vai irrigar aqui posteriormente, lateralmente, e aqui, já medialmente, a gente vai ter os ramos da artéria maxilar, né? Então, aqui, posteriormente, a gente também vai ter a timpânica anterior. Aqui, mais medialmente, a gente vai ter a auricular profunda. E aqui, já anteriormente, a gente vai ter outros ramos, né? Que a gente já pode falar que são os ramos da temporal profunda posterior e tudo mais. Então, é uma região muito vascularizada, muito inervada também. A gente vai ter os nervos aqui, os derivados, né? Os ramos do nervo mandibular, então a gente vai ter o nervo auriculotemporal, o nervo temporal profundo e o nervo também massetérico, inervando sensitivamente essa região. E aqui a gente aqui é uma cirurgia que eu fiz, só para mostrar um pouquinho a vascularização da região, né? Aqui pegou um vasinho, provavelmente artéria temporal profunda posterior, e como é que eu dou play? Não quer dar play? Ah, tá, agora foi. Aí aqui, ó, estava tentando pinçar a arterinha ali, o sangramento abundante, né? Então, com pinçamento e cauterização, a gente já consegue controlar esse sangramento. Mas como é uma estrutura bem interna e a gente não divulsiona muito, para evitar cicatriz e outras, né, alterações no paciente, que a gente trabalha em face. Então, cicatriz num paciente, assim, uma cicatriz extensa, a gente não quer. Então, a gente sempre vai trabalhar num espaço reduzido. Ali, por ser uma estrutura mais interna, fica um pouquinho difícil, às vezes, da gente conseguir manipular. Mas tudo também com estudo, a gente conhecendo da anatomia, a gente consegue abordar aqui a região e ter ótimos resultados. Sangramento é normal, o paciente aqui ele está vivo, né? Então a gente espera que sangre um pouquinho, mas a gente não quer que sangre muito. Então, uma cirurgia boa é a cirurgia que sangra pouco. E tudo também conta com o anestesista, aquele anestesista que reduz bem a pressão arterial do paciente. Então, a gente tem pouco sangramento, mesmo aí que a gente perfure ou então lese algum vaso de até médio calibre. O vaso de grande calibre, ele vai sangrar muito de qualquer forma. E aqui a gente tem os ligamentos, né? A gente vai ter esses ligamentos, todos os ligamentos, eles tem a ação de limitar a movimentação, né? Ele vai limitar algum movimento, alguma amplitude. Então, aqui a gente tem os ligamentos, o ligamento lateral, né? Que aqui está escrito também como temporomandibular, que vai limitar o movimento posterior do côndilo e disco. A gente vai ter o esfenomandibular, o estilo mandibular, né? Aqui limitando a protrusão mandibular, mas a cápsula articular, que ela vai separar também as estruturas intraarticulares, né, como eu disse, das extraarticulares. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que ela isola e protege as estruturas intraarticulares. Então, aqui agora chegou no nosso momento tão esperado, que a gente vai ver um pouquinho, né, sobre os componentes
Intraarticulares, o que que tem na nossa articulação? Só beber uma aguinha aqui. Eu tô falando bem, ninguém tá falando nada? Não sei, o chat aqui também não aparece para mim, eu não sei se tem alguém interagindo. Mas aí qualquer coisa é só me interromper que a gente fala um pouquinho. Não, por Então, enquanto tudo tranquilo, professor. O chat tá ninguém com pergunta nem nada, tá indo ótimo. beleza, ó, se não tá tendo pergunta ou tá com dúvida ou não tá interessado, hein? Vamos, vamos interagir, galerinha. Então aqui é uma fotinha, né, de uma outra cirurgia, a cápsula articular íntegra, para quem nunca viu, né? Então a cápsula articular ela é um tecido conectivo fibroso, ela vai revestir a nossa articulação temporomandibular, ela é super vascularizada, a gente já até viu aqui no quadrinho agora há pouco, seu revestimento é composto por células endoteliais, então o que mostra que ela é bem vascularizada, que vai formar aqui a estrutura da membrana sinovial. A gente tem a membrana sinovial tanto nos tecidos retrogiscais, né, ali na região da zona bilaminar, que eu vou falar daqui a pouquinho, como também espalhado pela cápsula articular. Então, a gente vai produzir nessa cápsula, em outros tecidos, o líquido sinovial, né, que ele vai ser responsável pela hidratação e pela lubrificação das estruturas articulares. E aqui é o nosso disco articular, né, aqui é uma outra cirurgia, aqui é uma estrutura mostrando que ele tem um formato de borboleta, né, gravata de borboleta. É um disco sadio, ele vai ter esse formato, então ele é vascularizado aqui nas extremidades, avascular na região mais central. Aqui uma cirurgia onde eu fiz, né, a soltura, digamos assim, do disco articular para a gente fazer a ancoragem. Então eu preciso fazer a sua desinserção, essa daqui é a vista superior do disco articular. Então ele é uma estrutura, né, de fibrocartilagem, uma cartilagem alínea. Ele vai fazer a função de absorver os impactos, né, na movimentação da mandíbula sobre a cavidade articular, né? Ele vai proteger. Ele tem um formato bicôncavo, né? Então ele é côncavo para cá, ele é côncavo para cá. Então ele vai, como eu disse, semelhante aqui a gravata de borboleta, e ele vai separar a articulação em dois compartimentos, o compartimento inferior e o compartimento superior. Quando a gente faz uma cirurgia artroscópica, geralmente a gente trabalha aqui no compartimento superior da articulação, aí a gente visualiza todas as estruturas, né, o disco articular, os tecidos retrogiscais, a gente tenta verificar aqui também a parte tendínea, o músculo pterigóide lateral, aí a gente consegue verificar também toda essa superfície articular, né, cavidade, eminência, mas já trabalhar no compartimento inferior é muito difícil devido às limitações, né, dos nossos instrumentais, a espessura da nossa ótica e também o espaço que a gente tem para trabalhar aqui. Alguns cirurgiões conseguem, mas a maioria trabalha só aqui no de cima mesmo. Então, aqui é a zona bilaminar, é uma região aqui da região retrodiscal, né? É um tecido conectivo, ele vai ser situado aqui na borda posterior do disco articular, e ele é muito vascularizado também, ele produz também líquido sinovial, então a gente vai ter a lâmina retrodiscal superior, ela composta por fibras elásticas, né, que vai ligar o disco à placa timpânica, do osso temporal e também vai manter o disco em posição. Então, na nossa movimentação, ela é fibroelástica, então ela vai manter uma elasticidade no movimento de abertura, protrusão mandibular, né? E também nós temos as lâminas, né? A lâmina inferior, que ela vai estar aderida aqui no colo do côndilo, na cabeça do côndilo, e a região posterior do disco articular. Aqui já não é uma fibra elástica, ela vai estar, digamos, imóvel, né? Ela não é flexível, ela não tem flexibilidade, ela não tem elasticidade, então ela vai fazer essa conexão para manter também o côndilo, o disco articular em posição, para que no movimento de abertura e fechamento esse disco não tenha esse jogo, né, digamos assim, que ele não escape para um lado ou para o outro, junto também com os ligamentos colaterais que eu disse posteriormente. Então aqui a gente tem 3 exames, né, da mesma paciente. Aqui a radiografia panorâmica. É como a paciente tinha esses sisos aqui bem próximo do canal mandibular, acabei pedindo a tomografia, só que aí na hora de fazer a tomografia fizeram uma tomografia de crânio. Aí acabei tendo também essas imagens da
região articular, né, da mandíbula, côndilo, aqui a fossa, e também a ressonância. Então, estou mostrando aqui de caráter a mostrar para vocês a diferença de detalhamento de um exame para o outro. Hoje em dia nós temos a ressonância magnética, né, que são esses dois aqui no corte coronal, aqui no sagital, a estrutura e os detalhes que a gente pode ver. Então, aqui na radiografia panorâmica, a gente tem muita sobreposição, é difícil avaliar a articulação. A gente consegue ter uma noção aqui da cabeça de côndilo, aqui está um formato bonito, está tudo tranquilinho, eu já não tenho muita noção aqui da cavidade articular, a eminência articular um pouquinho. Agora, já na tomografia, a gente já consegue isolar as, as, as estruturas anatômicas, mas também a gente não consegue ver com detalhes os tecidos moles. Mesmo com a janela aberta, fechada, janela para tecido mole, né? A gente ainda não consegue observar com exatidão. Aqui também, ó, não tem também tanta definição, aí vai variar também de laboratório para laboratório, qual máquina que eles usam, né? Umas tem mais definição ou não. E aqui a gente já consegue ver com grande detalhe a região articular da nossa paciente. Então a gente vê aqui, ó, erosão, que por incrível que pareça não estava mostrando aqui no exame, mas também isso daqui varia. Ó, isso daqui é uma foto, dá para ver até aqui que teve uma luminosidade. Depende também da onde o técnico, ou então o radiologista, vai fazer o corte do exame. Como vocês podem ver, o côndilo, nos 3 exames, eles parecem ter formatos diferentes. Mas, assim, se um corte for feito a 1 milímetro de distância, ou então angulado, já vai dar uma diferença na anatomia. E aqui, olha, a gente vê formação de osteófito, que é uma exostose óssea. Aqui é o disco deslocado lateralmente, aqui tem um disco dobrado. Aqui a gente vê um processo inflamatório, né, da zona bilaminar, ou que a gente chama de derrame intraarticular. Aqui o disco, ele está um pouco, a gente chama de subluxado, né, ele está um pouquinho deslocado anteriormente. Aqui a gente vê que ele já perdeu aquele formato de borboleta, ele está afilado, ele está estreitado. Deixa eu ver aqui, a gente vê um pouco aqui, ó, as fibras do masseter. Aqui está um pouquinho ruim de ver, mas aqui nessa região já fica o pterygoide lateral. Dependendo, aqui não tem um corte, né? Dá para a gente ver o músculo temporal, as fibras bonitinhas. Então aqui a gente vê o grau de detalhamento, aqui a massa encefálica, aqui o meato acústico interno, ou externo, o restante, né? O ângulo da mandíbula. E aqui já é uma visão artroscópica, uma cirurgia artroscópica, né? Aqui é a região da zona bilaminar, aqui é o véu, né? Que já tem esse vermelhinho aqui, são os derrames intraarticulares, é um processo inflamatório que ocorre nos tecidos retrodiscais, é bastante dolorido. Isso daqui é uma degeneração da cartilagem, né? Que a gente já chama de condromalácia. Então, quando a gente já tem essa degeneração da cartilagem, a gente tem a formação das aderências do véu, a gente vê um pouquinho do véu, esse daqui é uma aderência que está solta, né? Ela foi desinserida, então aqui já seria pelo menos uma condromalácia grau 2 ou 3, aquelas aqui são aderências intraarticulares, também causam, dependendo do tanto de aderência, ou então da espessura de cada, pode dar limitação, né, na movimentação, desconforto ao realizar os movimentos mandibulares. E aqui a ancoragem do disco, né, uma cirurgia de ancoragem do disco articular. Aqui o disco está pinçado, a gente está passando aqui a sutura, a âncora ela já está fixada na cabeça do côndilo, né, no polo posterolateral. Aqui foram 2 âncoras, né, são 2 fios para cada âncora, onde a gente faz a sutura do disco. Então, uma sutura um pouco mais posterior, uma sutura um pouco mais lateral, para a gente tentar fixar, que a gente viu que a ação do músculo pterygoide lateral, ela vai ser em direção ao centro do crânio, ou seja, uma resultante de ação anteromedial. Então a gente faz a ancoragem, né? A gente fixa, entre aspas, porque o disco ele tem que ter um pouco de mobilidade na porção posterior e lateral, porque o deslocamento dele, na maioria das vezes, vai ser medial. Aqui no exame atrás que eu mostrei para vocês, com deslocamento lateral e o disco dobrado, isso daqui é muito difícil de acontecer, porque o músculo pterygoide lateral, ele estará puxando
esse disco articular para frente e para dentro. Então, aqui a gente pode ver que também provavelmente houve alguma degeneração, né, alguma alteração na estrutura muscular. O que ocorre na maioria das vezes é a degeneração dos ligamentos posteriores, né? Então, com isso, entre aspas, esse disco articular aqui, ele vai ficar solto, né? Porque ali a tensão, quando diminui a tensão do ligamento, ele vai ficar frouxo, né? Alguns chamam até de frouxidão ligamentar. E a partir disso, quando o músculo contrai e as estruturas estão sadias, saudáveis, aqui abre a boca, o músculo está contraído, e aqui atrás os ligamentos estarão esticados, limitando, né, a, a protrusão aqui da mandíbula, a abertura bucal e também a excursão desse disco aqui na cavidade articular. A partir do momento que é o relaxamento dessas musculaturas que vão fazer a abertura bucal e a contração das musculaturas que vão fazer o fechamento bucal, a tensão desses ligamentos, a gente viu que não tem musculatura retrodiscal, a gente tem ligamentos, a tensão desse ligamento vai puxar, né, a, o disco articular para trás, juntamente com o movimento mandibular de fechamento, já que a gente tem ali a lâmina inferior, né, que liga a cabeça do côndilo à porção posterior do disco articular. A partir do momento que a gente fecha, a gente tem o retorno desse disco para a posição normal. Então, ele não sai de posição. A partir do momento da deterioração dessas estruturas, ele fica deslocado anteriormente. Pode ser tanto anteromedial, que é o mais comum, quanto anteriormente só, e anterolateral, que é o mais incomum, devido à resultante dos vetores da força do músculo pteregoide lateral, que está inserido no polo anterior do disco articular. E aqui a gente já viu, né? Então a gente já estudou aqui um pouquinho a complexidade, né, da articulação, sua interação com outras estruturas. Então, o profissional que trata cirurgicamente, ele tem que estar capacitado. Nós, como cirurgiões dentistas e outros colegas da área, né, da área da saúde, eles têm que estar atentos também à articulação temporomandibular, estar estudando, né, porque quando a gente tem estudo, a gente tem competência, a gente tem noção do que faz, toda indicação, ela tem um peso, então se a gente fizer uma indicação errada de um tratamento, ou então de um profissional, isso daí vai prolongar, né, o sofrimento do paciente, porque ele vai para um profissional que às vezes não trata isso e vai ter que ficar passando de profissional para profissional, ou então o risco de fazer um tratamento que não deveria ser feito, o que é muito errado. Então a gente tem que ter essa cautela. Essa articulação, as desordens dela, ela pode ter tanto repercussões na região do ouvido, o zumbido, né? Pacientes que sentem o estalo, o estalido, na verdade, já é a alteração intraarticular, mas aí repercute, né, na audição, ele vai ouvir um estalido, nos casos de condromalácia, às vezes sente aquela areinha, parece que tem uma areinha no ouvido, pode dar alterações ópticas também, então aquele paciente que sente um desconforto é, retro, aquela dor, né, no fundo de olho, até palpitação. Então, assim, tem artigos que falam um milhão de coisas. Se você for pesquisar o que desencadeia, o que as alterações articulares desencadeiam, tem um milhão de coisas. Então, dores de cabeça, né, as enxaquecas e tudo mais. E também, devido à complexidade de ter no caso cirúrgico, ter um cirurgião habilitado, devido às estruturas que eu falei, a gente pode ter o risco de hemorragia, surdez, né, a gente pode ter perfuração da base do crânio, como eu disse, que a gente tem na cavidade articular, a gente tem uma fina camada de osso que separa a cavidade articular da base do crânio. Então, a artroscopia é uma cirurgia, né, mais conservadora em relação à cirurgia aberta, mas ela tem que ser feita de forma extremamente cautelosa, porque o artroscópio ele é um material rígido, então se o profissional ele fizer força na hora de perfurar a pele e adentrar na cavidade articular, pode ocorrer a fratura dessa lâmina e ir para a base de crânio e, né, vocês já sabem. Então, aqui, a partir do momento que a gente vai estudando, vai tendo, né, um pouquinho mais de conhecimento, mais habilidades, a gente vai, digamos que, se aventurando, né, a cirurgias mais complexas. Lógico, tendo certeza que a gente tem conhecimento para isso. Aqui foi uma outra cirurgia, né? Então, a gente tem aqui uma prótese articular e a prótese de côndilo do paciente. Professor,
Tivemos uma pergunta aqui da Carolina. Ela está Sim. perguntando o que levaria à destruição desses ligamentos e se a destruição desses ligamentos poderia levar a uma instabilidade oclusal. Ó, lá naquele slide lá do início, quando eu falei da gente comer um sanduichão, isso daí é uma das coisas que desencadeia essas degenerações articulares, a sobrecarga. Então, tudo em excesso, a gente pode desencadear algo. Então, a gente abrir muita boca, fazer aquela vontade de bocejar tremenda, a gente abre demais a boca, a gente está lesionando os nossos ligamentos. Isso daí, com o tempo, pode causar uma instabilidade do disco na articulação, né? Porque ali, para a cabeça de côndilo, para cavidade articular, não vai ter muita alteração. O que mais vai alterar é o disco. A partir do momento que o disco ele sofre alterações, ele tem esse jogo, ou então ele escapa, né, onde a gente tem as subluxações, ou então as luxações de disco, onde ele sai ali de cima da cabeça do côndilo, porque o disco ele também está protegendo o côndilo. O que a gente tem nas articulações? Cartilagem. Porque além do líquido sinovial que ele vai tratar e lubrificar a articulação, a cartilagem ela vai prevenir ou então diminuir o atrito entre as estruturas. Quando a gente não tem mais o disco em cima da cabeça do côndilo, a gente cria um processo degenerativo ósseo, então a gente pode ter também as osteoartrites, né? As condromalácias, como disse, né? Os processos inflamatórios que atingem as cartilagens, né? Do côndilo, dos condrócitos. E, no caso, outro exemplo é o apertamento dentário, que quando você aperta o dente, se você colocar um dedo dentro do ouvido e apertar os dentes, você vai perceber que as estruturas retrodiscais, né, as estruturas posterior à articulação, ali na região da... Oh, meu Deus, está faltando a palavra aqui. Então, os tecidos retrodiscais, eles sofrerão uma compressão. Isso daí também desencadeia um processo inflamatório nesses tecidos, e um deles é o derrame intraarticular, que é um processo inflamatório que vai desencadear dor e desconforto no paciente. Já essa instabilidade oclusal, eu não sei te dizer. No meu dia a dia, eu não vejo. O que eu vejo bastante é só uma alteração exclusiva da articulação. Eu acredito que alterações oclusais podem causar interferência articular. Vamos supor, se você tem uma restauração maior, você vai alterar a posição do côndilo na cavidade articular, vai alterar a posição de repouso, então isso daí pode repercutir negativamente, né, uma possibilidade nas estruturas anexas. Mas na literatura é muito relativo. Tem autor que fala bem, quer dizer, que tem interferência na articulação, tem autor que não tem, diz não ter interferência. Até a época que eu formei, basicamente todos os meus professores diziam que não tem interferência. Então, se a pessoa ela tiver uma mordida profunda, querendo ou não, o côndilo dela estará posicionado mais posteriormente. Isso daí pode levar também uma compressão das estruturas articulares, levar também a um processo inflamatório degenerativo. Pelo menos assim, eu estou falando com base na minha vivência, tá ok? Ok, professor. Agora, Kimberly, na hora que você falou da reabsorção condilar, ela falou reabsorção condilar idiopática, correto? Ah, depende. Pode ser por um trauma, pode ser idiopático, né, sem causa aparente, pode ser até devido a algum tratamento que causou uma instabilidade articular, e aquilo lá causou uma pressão condiliana, ou então um desgaste a mais, e isso daí desencadeou o processo inflamatório, aí a liberação dos osteoblastos, que vai fazer ali a absorção. Em alguns momentos também, a gente tem também as alterações da as sinovites, né, onde a gente tem alteração da produção do líquido sinovial, então a gente diminui a hidratação dessa articulação, a gente pode ter zonas de necrose condiliana ou condilar. Assim, tem inúmeros fatores, tem muita coisa, dá para a gente explorar muita coisa. Como eu disse, é uma área bem complexa. Como a gente está falando só de anatomia, eu não entrei muito no mérito das patologias. Eu só citei as patologias aqui
como o caráter de uma curiosidade, um exemplo. Mas, assim, tem inúmeros fatores que a gente pode ter alguma alteração articular. Igual agora na pandemia, eu tenho feito muita cirurgia articular. É o paciente que ele fica... um dos grandes fatores são as alterações psicológicas, né? O paciente com ansiedade, paciente com a pessoa com depressão, insegurança, hábitos parafuncionais. Então, dependendo do hábito que a pessoa tiver, vamos supor, o principal, o apertamento dentário, não vejo muitos estudos onde o bruxismo, né, o ranger dos dentes, causa alguma alteração articular, é mais o apertamento, né, devido à pressão intraarticular. Então, a gente pode ter todas essas alterações, tanto associadas, como também exclusivas, né? Então, por isso que a gente precisa investigar. Aí eu sempre pergunto para os pacientes, você tem hábito de quê? Você é muito ansioso, você é muito nervoso, você faz o quê ou deixa de fazer o quê? Porque não adianta eu chegar e fazer uma cirurgia qualquer no paciente, seja de ancoragem de disco, seja de prótese, seja de qualquer outra coisa, se eu não trato a causa. Então, a pessoa tem um apertamento dental. Aí eu vou lá e faço uma... Aí houve um processo degenerativo, começou a ter deslocamento do disco, aí começou a ter dor, começou a ter desconforto, a gente viu no exame que tem outras alterações, então a gente faz essa cirurgia para a gente tentar diminuir esse processo degenerativo, ou então cessá-lo. Isso tudo vai variar conforme a resposta, né, do corpo ao procedimento que a gente fez. Dependendo se o processo inflamatório for exacerbado, a gente pode ter até uma piora do quadro do paciente. Mas eu vou lá e faço uma cirurgia de ancoragem. Aí eu não trato a causa. O paciente, vamos supor, ele tem um apertamento dental. Essa alteração degenerativa, essa alteração inflamatória que vai ser desencadeada, vai continuar. Então, eu vou ter diminuição da longevidade do resultado da minha cirurgia. Tanto a ancoragem, a gente tem que, pelo menos por 5 anos, se a nossa cirurgia ela durar, os resultados durarem pelo menos 5 anos, foi um sucesso. Menos que isso, a gente já tem que rever o que está acontecendo, ver as causas, né? Às vezes a gente deixou algo passar ó, e retratar. É basicamente isso. Agora eu vi que tem o botão de chat aqui. Fiquem à vontade. Tá. Idiopática. Então é só essa perguntinha, né? E aqui... não. Vou começar o vídeo aqui de novo. Tem mais alguma perguntinha? E aqui é isso. Eu falei um pouquinho, né, da anatomia. Eu acho que eu fui bem objetivo. Se faltou alguma coisa também, por favor, me falem para eu corrigir aqui. Tentei abordar de tudo um pouco, né? Tanto que eu falei um pouco das patologias, mostrei um pouquinho de cirurgia. Espero, né, quem sabe num segundo momento, poder abordar outras estruturas, outras patologias, outras intervenções. E muito obrigado a todos. Aqui está o meu contato, né? O meu e-mail, quem quiser me mandar mensagem, tem o meu Instagram também. Eu, às vezes, demora um pouquinho, principalmente no Instagram, que às vezes vai para aquele mensagens ocultas, eu não sei o nome, eu demoro a ver, mas eu sempre respondo a todos. Quem for de São Paulo, hoje eu atuo em São Paulo, e eu então estiver por aqui, caso eu tenha alguma cirurgia agendada e me mandar mensagem, eu também permito participar. Eu acho que é bem legal, a gente vai sempre acrescentando, né, conteúdo, vivência, prática, e é isso. O que eu puder acrescentar, eu estou aqui à disposição. Que aula maravilhosa, Rafael. Particularmente, nem consegui desgrudar os olhos da tela. Eu acho que anatomia é um conteúdo que todo estudante de odontologia gosta, né? Sem muita delonga, quero te agradecer muito, muito pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. A Liga vai estar sempre de portas abertas para você. Vai ser sempre um prazer